suando aqui, comendo restinho de sopa, tá tudo cheio de tinta. Lavar tudo, limpar tudo, fazer a mão, tirar o sangue dos dedos, manhã de dia. Os cabeção do dedo do pé não dá não, é fazer a mão, fazer os dedinhos. Quem aqui tá falando em saúde funcional, neuronal, né? Quem justifica divisão orbital das questões. Não, cheirar a quantidade de tinta, 3 vídeos de tinta. E ainda vou ter que comprar mais um, ficou horrível. Olha o que eu fiz, ó, é por cima da... Fiz uma espécie de nuvem assim, que tava tão riscado em volta, horrível, né? Aí pintei a negócio lá do banheiro. No final vou ter que usar mais um ainda depois, secar a parte interna. E olha lá que deve, se quiser mexer, de repente ali tá tudo uns alto relevo, o negócio é meio begezinho. Seria interessante que na parte que eu tentei cobrir o máximo, né, tem uns alto relevozinho ali. Botar alguma coisa pregada ali, uma figura, sei lá, um trem qualquer para disfarçar mais ou menos e que não fosse uma entrada. Também faz a menor diferença, né? Tudo uma merda só. Aí tem um mês para poder tentar limpar algumas coisas que não limpam, mas você vai vendo coisas que você acha que limpou que também não limpou. E que o fungo vai e volta tudo de novo. Já irrita uma botija na porta, um monte de sujeira que vai o tempo todo. Merda do caralho. Parede de amofando tudo de novo. Uma merda do caralho isso aqui. Fermo do caralho e cada vez menos desvinculada na condição do corpo que tem que ser uma rotina diária. Né? Eu adquiri proporcionalidades. O que foram as questões crescentes, né? Entre o que foi desbravar uma musculação sozinha de manhã num frio na cidade. O que foi... Desligou a TV. O que foi... Fraco, sinal. Tem que virar a cama que tá limpinha, trem pra baixo, sacudir. Vou chegar do hospital mesmo toda, né? Aí botei já as roupinhas. Aqueles travesseiros aí tão lixo, mas comprar um travesseiro novo na cama onde come, caga quase, né? Né? Olhei que o dia desse viu em promoção, o travesseiro não é uma coisa fácil assim, mas já botei a fronha, tudo já tem que limpar, lavar. Aí tô satisfeita, né? Não tô, o fogão, peguei o resto, ainda passei e bota assim no fogão ali. Já não tava pouco pior, o trem melecou ali aquela frente do fogão, sumi com aquele fogão daqui. Ou quando sair daqui não levar essa merda e tem que comprar um fogão novo, né? Pagar essa bosta borrada pra trás, que não funciona o forno. E, né? Aí lá vai descascar, aquela merda lá vai demorar a secar ali, porque a parte de dentro, né, fica cheio de uns, pelo menos em volta, na borda aparentemente tá branca, e aquela merda em volta ela horrorosa. E a outra lá, branco demais, já não fica uma coisa, não, fica esse meio begezinho ainda que vai a parede respirando aqueles defeitos de fundo, e vai mofando tudo de uma merda, uma desgraça absurda. Aí, o que foi desbravar a musculação, né? Quem mede carga, quem seleciona o que, aí depois você vai indo sozinha, pega a chave sozinha, malha sozinha, os morcegos lá em Alegre, pouco tempo. Suficiente para eu sentar com os braços abertos, sentindo minha cervical naquela merda daquele cavalete, botando o peso, tinha que aumentar o peso, era para aumentar ou botar o peso, sentia. Entre as outras coisas que eu não lembro, uma aula de localizado que só para uma hora depois. Aí você entendeu o que é uma localizada e que não é a musculação, aí todo mundo quer fazer tudo, ou todas as questões, e como periodizar aquilo, muita merda descabida, quem justifique carga máxima e repetição máxima e faixa de hipertrofia, musculação e a guerra de tudo isso já é assim, tenebroso mesmo. Aí o que é você desbravar sala de musculação, mexendo com carga o dia todo, tentar desbravar atividades para ver qual que se sustenta, em meio falar na localizada, catar peso o tempo todo na musculação, né? Adquirir condição maturacional, aqueles é quem sabe, você nunca sabe, a sua faculdade ensinou como se deparar com aquilo tudo. Primeiro você vai para um universo totalmente desconhecido, multiverso-se desconhecido, uma tritologia do capeta, tem sempre um tirando onda com a sua cara, principalmente quando você vai jogar esteroide ou qualquer coisa, ou que é conveniente desqualificar o antes, o durante e depois, principalmente se tiver diploma. Então tem que arcar, dizer que caiu no joguete do que não tem,
E até que ponto se defender e colocar um contexto de situações perante as verdades, o que vira atleticismo, medicina, farmacologia, todas as coisas colocadas, droga, usuário, traficante, o caralho é quatro. As conveniências de estimuladores sexuais, prostituidores, aliciadores, entra tudo no prego. Você vê de tudo. E o que é você sobreviver quando, né, absurdamente o dia inteiro correndo atrás do que são habilidades, o mercado tem que ter alegria, tem que ter sorriso na cara, tem que ter resultado, tem que ter tudo. Aí o que foi entre essas atividades que desbravava o sair da carga para voltar na carga e estabelecer a escalaridade? O que era essa musculação? Comendo com feijão. Você treina essa musculação entre quando você parar aí entre peso corporal e instrumentos máquinas, num datado momento, você entre só falar localizado e olhar e planejar e preocupar, mas você se colocar numa condição de mais repetições, que quem entendeu que dá para fazer com kit, barras e anilhas e não necessariamente a localizada vira uma coisa meio tensa, você vai fazer uma aula de glúteo abdômen com todo mundo, 4 apoios, olhando, não sei o que. Não rola, é um perfil bem pesado para você entender gravidades do que são exercícios estabilizadores, tanto na sala, por que vem para a sala de musculação, por que categoriza alguns pedaços, o que é inconveniente dentro de uma ficha de musculação, dentro de um monte de coisa, aqui em repetição, aqui em instrumento, toda merdalhada, que também não é pouca coisa você trabalhar com uma carga, ainda que muita repetição, aqui em decifrar se vender como aeróbia, anaeróbia, as dobraduras da musculação. O que eu peguei como categorizado como body pump é quem justificava que era lift treino, blá blá blá, exercício com kit, tal do kit. Então, o que já era, quando localizado não era o cabo de vassoura, ou botou o cabo de vassoura, pegou a barra da musculação, a quem justifique todas as questões, o que é você se deparar com uma condição maturacional, o corpo aparentemente proporcional, mesmo era bunda redonda, coxa grossa, panturrilha né, mais fina ou proporcional, cintura falsa magra, mas a gordura não era acumulada, em lugar nenhum, barriga no lugar, braços finos, troncos finos, e a habilidade que se desenvolveu só para aquilo mesmo. Não fazia nada, não ficava cutucando que tem que compensar fazendo isso e aquilo. O que foi um tempo levar um forró, o lado mais aeróbico, o lado mais alongamento. O que a velocidade de chamar? Isso faz parte da luta, o que categorizaram modalidades e modalidades coreografadas para estabelecer o cansaço, um limite, uma minuciosidade que era entre carga, a carga falada, a carga fazendo, a aula show, a protocolaridade compensatória, o que é compensar, justificar catabolismo, assimetria, né? Volume, o que foi no datado momento, você perde o peito, eu já tinha pouco peito, o que é você conseguir um tronco mesmo de fato enorme, assustador quando fora, é tudo proporcional num datado momento, mas a meu ver, aí vai cortando o cabelo, vai ficando uma merda do caralho, né? Calor do caralho, né? Condição metabólica em processo maturacional, espinha, ou cravinho, tudo aquilo que você quer, né? Chegar em casa e que te demora, te consome, você pega vício, tipo, tocar no espelho, o processo está pelo, ainda que já era uma condição normal, a pelinha ali, o que vira você observar o processo evolutivo e questões apontadas não necessariamente hipertrofia, muita coisa. Aí o que aparentemente é você ganhar proporcionalidade e desbravando um desconhecido com muita força, o que foi não considerado ou não acompanhado assim enquanto sem tomar nada, o que foi a condição crescente que eu falei, e o que foram panturrilhas, o limite da panturrilha, o limite da coxa do glúteo, do abdômen, né, que eu fui buscando até expandir o tronco, abdômen lateral, costas enormes, o máximo que aguentava. Num dado momento eu queria entender as máximas de um protocolo, e engraçado enquanto também com altas repetições, que implicava exercício de peso corporal, e que também acabei tendo hipertrofia, utilizando condição neuronal muito alta, que até que ponto sempre massifiquei cintura para cima, inclusive menos gordura, o que era no fato de dar uma limpeza, botar para catabolizar em cima e conseguir. Tinha ficado costas enormes, né? Peito tudo rasgado no meio, um abdômen, uma poneurose de dar inveja, né? Ainda que eu não tinha muito aquela coisa tanto oblíqua, tanto isso, eu queria ver
descascar o corpo todo e não era só mais volume, eu precisava definir. E a questão da aula era muito relativa, a rotina muito estressante, o que é adaptar a lombar, todas as aulas, os protocolos que vinham. Tudo bem complicado para num dado momento ter que catabolizar, baixar a gordura, ver a coxa, ver a panturrilha, o limite do osso, aquilo que eu via como assimetria, todas as questões glúteo, afinar as costas, deixar afinar, só que eu precisava de força, força de reserva, força para manejar a carga o tempo todo. O que era utilizar a zona de reserva até num determinado momento, mas utilizar cargas descompensatórias, e olha que eu fazia meus treinamentos como cargas compensatórias, corretivos, que catando peso 24 horas, o que é uma aula localizada em algum momento, um auto personal, um auto localizado, um auto pump, que ainda sobrava em algum momento eu ter que tentar sozinho, eu ter que treinar um monte de coisa, olhando as proporções entre catabolismo e as necessidades de comer e de reforçar todas as coisas, até que ponto eu segurava a percepção pela simetria, passa a ter um domínio perante vários espelhos, observar quais são os espelhos enganosos, blá blá blá, e não ter essa coisa querendo a definição. E o que num dado momento eu deixei as costas, né, perderem tanto volume, peito, mas num dado momento eu dava um pico de força, etc, mas traz uma diferença o treino da cintura para baixo. Num dado momento parece que tá te puxando pro chão, um cansaço enorme se você buscar, e a quem justifica botar a carga pro outro fazer, que não tem braço para acompanhar a carga das pernas, até que ponto você tem um estímulo tal, o que são as cargas totais, porque num dado momento você ser o professor e falar aquilo lá, a aula show, você precisa de ter muita massa muscular, suportar aquilo, um treinamento a mais, pelo menos para tamanho, esforço e tudo isso, muito cansativo. Eu aguentei um prego do caralho, mas o que foi deixar os ombros murcharem? Ombro ainda é ombro, você vai ali, faz uma elevação lateral, que era uma remada alta, uma rosca unilateral, rosca direta, geralmente uma rosca concentrada. Uma remada unilateral eu fazia, gostava, pegava um pesão, gostava. Uma remada sentada bem básica, nem era tanto tipo doll, essas coisas tudo para dar caroção nas costas, que virou um monte de exercício, não era. Não fazia sentido, em dado momento tinha que selecionar alguns exercícios, até utilizar o recurso do unilateral de bíceps, né? Mas abdômen, atingir critérios de você ter uma... Né, o que é o esforço o tempo todo, puxando o abdômen para baixo, até que ponto a sua área pélvica tudo para baixo, encurtando um canal vaginal, não necessariamente, mas o dia inteiro em pé. O que é o dia inteiro em pé e excessivas horas sentadas? Precisando, tipo, abrir as pernas, aliviar a lombar, questões do que é a roupa, ainda que buscar essas roupas, o top, o que é fazendo aquele botija de gás no meio do corpo, o que era um porta-microfone, eu tentar selecionar as roupas que não dessem essa pressão, mas calças, sempre calças, hoje da maioria das vezes, poucas bermudas, tênis, meia, depois em dado momento tirar meia, tops e tal, blusas, uniforme, com muito calor num dado momento, que fizeram isso naquela academia performance num tempo utilizando oxalite, entre desligar o climatizador e tirando né? Diz que eu coisei o quarteirão inteirinho de tinta. Corri de ficar doente, né? Pra fazer cirurgia, não me dei conta, fui lá, queria terminar de dar um pouco. E dei conta, mas falei, vou lá, vou fazer. Aí, o que é você ir perdendo as funções, não utilizar exercícios específicos, porque eu não gostava de muito adutor, num dado momento fazia, juntava mais. O que é a relação de abdutor e num dado momento o que é a função, o que era a hipertrofia, avaliando todas as questões protocolares, quem faz uso da droga, quem não faz, como usar, ter menor dor, menor, quando isso aconteceu, em menor quantidade, ou muito mais rápido do que se pensa, né? O limite da necrose, o que as pessoas de fato fazem, tal de tão localizado, variado, após o treino, tudo que está no local, umas coisas assim, descabidas. Aí se você ganha um volume de fato e se você se torna, né, precisa manter um corpo tal, você é pau no, todo mundo é pau no seu cu, né? Tem que ser culpado, ou foi aquela ali que fez, ou é aquela ali que deve ser, ou não sei o que, ou assim que fez, ninguém apontou nada pela frente, mas sabemos como que são as coisas, até porque eu não ficava aplicando droga nos outros e nem vendendo, e o que foram as condições de dizer em que momento você tem que comprar, você tem que usar, e a conveniência dos outros é mal apontar, querer a droga ou já está usando e você ainda tem que se submeter
para aquilo que não vão acreditar, não fazem, ou muitos já fizeram e vão te ridicularizar. O que virou remédio de fato? Questões estéticas, corretivas. Então o que é você perder? Num dado momento ter uma cãibra enorme, o músculo já tinha muita hipertrofia, já estava chamando cansaço, condição cardiovascular, questões etc. Até me limitar no último que eu consegui, disparava uma cãibra enorme. Eu tenho um dispositivo que aquilo novelava, negócio assustador na paralela, nunca mais fiz abdominal de chão, eu criei outras estratégias quando eu consegui o último abdômen definido, que machucava a coluna, machucava joelho, eu tinha que já estar pronta para compensar, para fazer com a anilha em pé, buscando aqui, eu puxei isso aqui de cima para né, estuprei a parte baixa, criei veias, criei tudo, observei que quais veias eram muito altas, eu tive que de fato usar a droga e esperar a coisa até afinar a pele. Afinou a única vez que nem usei whey, afinou muito, nem estava, na época eu tinha comido, não usei, não comprei, mesmo tive uma resposta de definição muito grande, o que foi me tirarem de tudo e eu ter que jogar gordura e ficar sem direito a pagar aluguel, destituída de tudo, sendo ameaçada por todos eles fazendo jogadas tenebrosas, mesmo que estão envolvidos atualmente, inclusive, me vendendo, me ridicularizando, fechando todos os meus caminhos e ganhando nas minhas costas, e para manter a margem do que eles fazem dentro das academias, como em tudo quanto é lugar. Um reset extraordinário que espera, né, estar em aberto. Ou para, né, de cadeia fechada como cadeia aberta, já cadeia fechada, né, e a quem recorrer para fazer o acerto de contas. Então, questões que se tornaram unilateralidades, o que é o limite, o fracasso do posterior, já quem malha a panturrilha, só para rico, só quem pode pagar, e quem entende, como assim, pé arrastado, já largar a panturrilha para lá, processo inflamatório variado, antebraço, barriga, descompensação tenebrosa, base de coxa com processo inflamatório absurdamente doloroso, não consegui fazer nem minha própria aula, um diazinho de musculação, chegar onde eu cheguei com as coxas totalmente deformadas, porque era a coxa, tinha o bumbum redondo, tinha o abdômen, transtornava. Para você é fácil, daqui a pouco você faz. Acabou esse circo, mesmo eu tive que utilizar como recurso de entender que eu sempre fui muito capaz, usei minhas zonas de reserva, meus capitais entre anticatabolismo, né, o desanabolismo impostado por todos, o que foram todas as minhas condições, herança corporal, herança total, que temos acerto de conta sobre tudo isso aí, percentual de gordura altíssimo, de novo, coxa totalmente deformada, sistema esquelético provavelmente cheio de, né, o que é uma tomografia neuronal, cerebral, o que são os riscos de todas essas coisas. A gordura incomoda, a gordura machuca, inflama. Quando eu voltar é uma semana, não sei quanto tempo, tentando fazer 10 minutos, me coçando inteira, toda inflamada, sem conseguir nada. Aí já tem que pagar mais uma semana assim. O que é a rotina que eu não tolero mais. Já mandei avisar, como assim que eu vou voltar dia, né? Eu já opero no meio do mês. Vou voltar no máximo dia 1º, pelo menos dia 1º, tem como voltar antes? Não dá. E como assim? Eu saio, não recebo meu salário integral, eu não recebo umas férias. O que eu fiz? Está tudo dito aí. O que eu passei em todos os lugares. Vir a terra de ninguém, encontrei terra de ninguém, tá? E o que é você se tornar, né, toda inflamada, desproporcional, sem cabelo de novo, entendeu? Cintura para cima descompensado, manter costas largas, peito deformado, percentual altíssimo, precisando de cirurgia praticamente, descompensação de braço. O que é? Minhas panturrilhas se perderam, minha coxa afundou, entrou aqui para dentro, deformou, meu glúteo não existe, tudo quadrado, minha situação de cintura, de coluna, de barriga, totalmente descabido que fizeram comigo, entendeu? Eu quero uma indenização e entender o que vira, causa e efeito de que, para quem temos que fazer, né? Se entre aparências fingidamente boas, o que são, sabem que não tem lugar nenhum para morar, tem casa de aluguel, casa em vários lugares, recebem isso e aquilo, eu tenho o meu trabalho, estão usufruindo do meu trabalho, me impondo tudo quanto é coisa descabida, que é assim que fica colocado, e em véspera de cirurgia, inclusive, sabe?
Dele aqui tudo machucado, não muita curtinha. Bucetada mesmo, precisava de mais roupas, tudo acabando. Quando eu vi, surgiu um pouco a blusa, mas dá pra usar. Tem nada mais, não consigo ter, eu fico muito nervosa. O que é o meu futuro? Eu não tenho ninguém, eu não tenho plano de saúde. O que eu tenho um plano de saúde? O que é fazer uma cirurgia? Quem pagar? Eu não quero esse fogão, eu não quero essa casa. Tá tudo velho, tá tudo danificado. Eu não quero esse excesso de roupas, eu não quero nada disso. Mas eu tenho direito a estar bem, estar numa casa limpa, entendeu? Não tudo branco, ou pelo menos nesse tom, mas nada disso aqui. Estou muito insatisfeita, estou muito chateada. Era para estar recebendo para essa comédia, para esse puterismo, para essa crônica, para essa intelectualidade inédita, extraordinária, para essa popularidade, para essa teoria toda gratuita, essa prática toda gratuita. Infinitivos. Era para estar recebendo, até para executar, entrar em algum lugar e executar uma atividade física e voltar para minha casa. Então, coluna planificada, que alarma muita atenção. O que é meu sistema uterino, que depende do meu sistema dentário. Eu dependo de diagnóstico de quem sabe trabalhar, quem quer trabalhar, dinheiro para que se faça pagar. Eu dependo de estar sedada para fazer uma análise, uma resolução da minha boca, da minha condição uterina, da minha avaliar de fato o funcional, a gravidade das coisas, que eu não quero esses emerdalhados para fazer. Então eu estou indo de olho fechado mexer em questões estéticas, questões de pele, ainda que aqui algumas questões profundas e tal. Não era para estar com esse peso, era para estar mais leve, mas sem problema, dá para puxar, não era. Não tá legal esse cabelo, não tá legal nada. Não tá legal nada, eu tô de saco cheio de fazer serviço de justiça que não faz, polícia que não faz, política que não faz, governo que não faz, ex-governo que não faz, ditadura que não faz, comunismo que não faz pra mim, capitalismo que não faz pra mim, fascismo, nazismo. Perguntamos todos eles, instituições. Hoje eu tenho certeza absoluta do que é ser absurdamente roubado. Eu quero o meu nome limpo, eu não vou pagar porra nenhuma de acertar meu nome. O que é segurança perante uma impostação de regras violentas que traga resolução a qualquer desacato e as coisas que estão em aberto, que eu mais estou a colocar e que eu exijo resolução de tirar tudo que eles têm, exterminar-eles de direito de cadeia, tirar-eles do mapa, porque se não são bons perante o que virou fartura estética, temperatura boa, se fizeram comigo, quanto mais com os outros. E quem são? Os desconhecidos convidados, que continuam sendo desconhecidos, ou os que são aparentemente, isso eu não fiz, aparentemente eu trabalho normalmente, porque aqui não tem não. Aqui não tem não, e a gente tem coisas muito sérias para resolver. Tô de saco cheio dessa quantidade de hora, eu não tô para encarar um outro calor desse. Eu não tô, sabe, eu trabalhei muito, eu quero o meu tempo todo de serviço, inclusive que está sendo feito, entendeu? Todas as férias que não foram tiradas, eu quero uma indenização perante tudo, entendeu? Não sou obrigada a acatar luta de filha da puta nenhum, nem luta de classe, nem luta de classe. Hoje é um problema da área da educação física como com o mundo inteiro. Eu exijo todo o processo indenizatório, que implica quanto de nota, quanto de dinheiro, quanto de militarização eu vou precisar botar dentro da porta da minha casa, ou câmeras e tudo, que fica o mundo inteiro ouvindo o que é que um governo ou antigoverno tem que pagar, o povo eleito, que todo mundo muito quer, e quem de fato trabalha tem que pagar para justificar tudo isso que eu estou mais colocando. Entendeu? Temos muitas coisas a serem colocadas, minuciosamente. Horrível aquele negócio branco lá. Mas não sei o que tá pior. Não sei se tem aquela cor. Não gostei desse branco. Para saber até se tem essa cor mais marfim, essa cor horrorosa. Parecendo pintado de calde. Nossa. Um forte cheiro de tinta horroroso. Não dá pra gastar mais com isso, mas já gastei o que tinha que gastar. Meu dinheiro tem que entrar, o meu dinheiro já cobrei o velho lá, não vai pagar não. Pagou todo mundo, dispensou, não falou, fiz uma semana de graça. É o que sobrou receber a hora da semana, então pelo menos R$480. Mais os 180 para juntar, mais 60 que tem aqui na diferença.
Aqui tem 60, um aluguel, nem é o próximo aluguel ainda. E os 200 da mulher que já deu 100 100 o negócio que eu comprei dela que eu não vou usar de quando for operar peito. Mas as calcinhas que vem já dei 100, falta 200, 300 pau. Um TAC tem que ter, aí o que vai entrar, os 3.000 tem que dar pra tudo, o mês todo. Aí volta, sabendo que no outro entra, o PIS, ele vale para compensar pelo menos o outro. Eu comprar um termogênico que seria começar tudo de novo, não tem dinheiro para monjar, não acredito naquilo. Eu preciso de fazer o mesmo protocolo, me alimentar normal e ter uma paciência de uma condição ventilada, que não implica eu exibir roupa para ninguém, um tênis melhor, tem que operar o cravo do meu pé, essas coisas ziquezeiras todas. Não rola, cara. O que é? Por que os outros vão para fora? O que é lá fora? O que é aqui dentro, sabe? Não. De forma que eu quero meter um ferro nessa cidade, em cada pessoa que está envolvida. Um ferro que vem de lá de Vitória e vai arrastando. Um ferro familiar já foi colocado e tem aberto e recontar tudo isso. Eu vou ficar a semana limpando mais ou menos aqui, puxar aqui, passar um pano melhor, passar um pano aqui. Aquilo que não limpa não adianta, limpar teto, isso aqui que vê sujeira não adianta. Achei que já tinha limpo, lavado a porra do trem, jogou o trem pra cá. Eu sei que eu pegar outra cor ainda. Nossa senhora, aí suja tudo de novo. Acho que nem tem outra cor lá. Aí se jogar em cima tem que pintar tudo, você mancha tudo. Nossa. Nem vou usar. Vai resolver mesmo? Vai descascar ali, vai descascar lá, fiquei pegar uma branca mais livre a manchar, tem pelotado, depois acostuma um pouco com a cor. Não vou perguntar se tem essa cor meio pinga, escorre, nossa senhora. Pegou feijão dentro do negócio, gelou. Tem como ser cheiro mais forte ainda antes de operar, não dá também. Mas esperar secar ali, deixar um negocinho de uma branquinhazinha lá pra poder colocar por dentro daquela merda lá do banheiro, por trás o negócio escorrendo, não dá. Por dentro assim, fui limpar o negocinho e tal, botou um pouquinho de água e pelotou, que é uma merda do caralho. O Tico tem horroroso fazer, tem que estar fazendo amanhã. Virar isso aqui, sacudir isso aqui, ver se eu passo, não ficar até mais doente, né? Nossa. Sabe, eu queria terminar minha vida, o que você tem que planejar, acreditar na coisa de saúde, se entrega na doença, morre logo, né? O que seria executar atividade? Como assim é proibido de fazer minha própria atividade, ter que fazer para os outros, todo mundo falando mal de mim, falando, você tem que ouvir como estão falando bem de mim, em função do meu resultado, falando bem de você por causa do meu corpo. É, beleza, mas tá. Não tô gostando, a brincadeira tá muito feia mesmo o negócio. E era muito maior do que eu imaginava, então vir falar tudo isso de novo, né? Vou usar o princípio da desincerteza, recolocando uma condição referenciada mais agravante, mas eu quero resultado. Eu quero uma casa limpa, uma casa ventilada, uma casa com tudo novo. Eu quero minha máquina de bronzeamento artificial nova, um espaço que eu tenha para tomar sol, para tomar banho, para fazer churrasco, ou pelo menos nem que seja sozinho, não necessariamente, que eu não preciso de nada disso, mas seria tudo de bom. O que é o verde, o que são as necessidades, o que tem algum, sabe? Não sei nem o que, seria um lugar pequeno e limpo, um kitnet pequeno e limpo, ventilado, e que eu possa desaparecer daqui. Se alguém entrar, eu puxar uma faca e uma arma para estar lá para matar a pessoa. Eu não preciso pagar aluguel nunca mais. Eu mostrei o nível de responsabilidade que ninguém fez exercendo funções e responsabilidades de aluguel, de casa para pagar, até atingir toda essa especificidade. Eu quero meter o ferro. Quem são os políticos dessa merda dessa cidade? As gravidades ministeriais entre juízes, dativos, aquela vagabunda daquela Soraya, aquela Luísa, a gangue do Tony Bassini, do CREF, o chamado em toda a educação física do mundo inteiro, quem são igrejas, quem foram no meio do caminho, políticos totais, instituições, apontando o mesmo novamente e muito mais. Sem dó nem piedade. Esperando as viaturas para me chamar na porta da casa deles e agora a reversa da viatura. Do regime CREF, confete, inclusive, confete CREF, aqui para vocês, ó.